Fala pessoal, beleza? Uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo. Vamos aqui a mais uma live e hoje falaremos um pouco sobre investimentos, o melhor para você. Vamos discutir aqui junto, Paulinho e eu, sobre as oportunidades que tem e tiveram durante a semana que talvez você tenha perdido, mas não quer dizer que você não possa aproveitar na próxima vez. Fala aí, Caro, beleza? Fala, Matheus. Deixa eu ver aqui, Paulinho chegou. Vamos lá. Vamos aqui começar aqui a live com o Paulinho aqui, diretamente aí do Rio de Janeiro, eu aqui diretamente de Viena. Vamos aqui conversar um pouco, trocar essa ideia para vocês, né? Falar um pouco das oportunidades que tiveram, né? Que alguns aproveitaram, outros não, mas vamos aqui entender um pouquinho do que aconteceu essa semana e uma pincelada um pouco da economia também, falar um pouco das notícias de economia, de uma maneira rápida, dinâmica e direta, sem economês para você entender. Fala aí, Paulinho, acho que está ao contrário a câmera aí. Valeu. Foi. Agora sim. Foi. E aí, Eriquinho, tudo certo? Certinho, meu irmão? Beleza? Tudo certinho, graças a Deus. Vamos E lá, Eriquinho, até reservei uma salinha aqui pra gente, né, tô para ficar vendo mais aí, organizado, que hoje tá vendo? o aquário tá bem agitado aqui. O É, último dia de mês o banco fica muito acelerado. Então, imagino, aqui imagino. para nossa live a gente precisa de paz. Isso é verdade, isso é verdade. Precisamos sempre de paz, né? Mas para a gente conversar aqui em um ambiente Isso é verdade, mais reservado, tranquilo, sossegado, eu acho que também vale bem a pena também. sem Paulinho, dúvida. primeiramente queria agradecer pelo seu tempo aí, a gente está conversando aqui. Aqui já são 10h15 da noite, aí 17h15, como você falou, né? A semana pegada e um dia importante, né, de fechamento. Queria que você falasse um pouquinho por que é hoje realmente, por que é o último dia do mês que é o fechamento, o que acontece? O que é esse fechamento aí que você estava falando? De maneira rápida aí, só para o pessoal assim ficar. Porque a gente às vezes, né, trabalha em banco, eu trabalho com consultoria de investimentos, tá? E com educação financeira, e aí as pessoas acabam não entendendo o que significa isso. Só dá uma pincelada rápida para a galera assim, entender o que significa esse fechamento, assim. Quer dizer que fechou, fecha assim, ninguém mais entra. O que é isso aí? Explica rapidamente aí. Vamos lá, Eriquinho. Primeiro, só mandar um abraço aqui pro Paulinho, meu xará, Jean Marco, grande cara aqui. Eu conheci ele lá na XP fazendo entrevista. E Robson Huang, estudou com a gente lá no IBMEC. Ah, Tá? sim, Então, sim, grande sim, abraço e sim. beijo Isso aí eu para conheço. vocês. Mas vamos lá, Eriquinho, ó, respondendo. O que acontece? É muito mais uma questão cultural, tá? Quando você começa a observar as métricas ali, né, de produção, seja de contato com o cliente, venda e corretagem, você tem toda essa questão dali de acompanhamento dentro do mês. Né? As metas elas são sempre dimensionadas 12 vezes ao ano. Uhum. Então é natural que quando você chega no final do mês, você tem aquela questão do ajuste. E aí, bateu ou não? Né? Então, para aquelas pessoas que não batem a meta diretamente, existe uma certa correria ali para tentar compensar ali essa defasagem, né? Esse ato entre o objetivo da sua meta e o quanto você realmente entregou. Tá? Então, basicamente é isso, é uma questão cultural. Final do mês, você tem que bater a meta. Simples Entendi, assim. entendi. No caso aqui, né, por exemplo, aqui na Áustria, não dos bancos, né, na parte mais de consultoria, né, de investimentos, depende de cada um, né, mas na verdade o nosso é no meio do mês, na verdade, né, que seria o horário que inicia Interessante. cumprimento dessa meta, ou, né, sejam metas individuais, sejam metas, né, de profissionais, sejam as metas que forem, né? E é muito importante, eu acho, a gente ter metas na vida em geral, né? Às vezes as pessoas ficam meio, não, trabalhar com meta. Não, realmente, mas se a meta não necessariamente é algo ruim, porque te ajuda a entender, né, a melhorar e é um processo contínuo, né, no sentido de aperfeiçoamento, trocar, entrar um feedback e o outro, né, eu acho que isso é algo, o aspecto humano está sempre participando, né, do processo decisório, do processo, né, de criação de metas específicas, financeiras ou não financeiras. Né? Verdade. E eu acho que o mais importante disso tudo, Eriquinho, né? Você vê a sua no meio do mês, a minha no final, é a continuidade. Eu acho que pouco importa ali o que você faz na primeira semana, o esforço tem que ser igual na segunda, terceira e na quarta, né? Quanto mais consistência você tiver, melhor você vai ter essa saúde ali, sem esses picos ali estressantes de trabalho, de correr atrás ou tentar compensar. É verdade. Paulinho, seguindo aqui para o nosso
como diz o nosso título aqui, investimentos, o melhor da semana, o que você nomearia como os melhores investimentos da semana no Brasil? O que você ouviu aí? Eu sei que nós temos a nossa responsabilidade, né, de não poder, de não dar nenhuma indicação específica. Mas vamos dizer o que aconteceu, né? E talvez dar a nossa pincelada também de por que aconteceu isso, né? Dado, claro, né, o seu aspecto, a sua interpretação de tudo, né? E o que você ouve aí que você acha que seja coerente. É uma ótima pergunta, um ótimo gancho, Eriquinho. Vamos lá. Lembrando, só um disclaimer básico aqui, tá? Toda e qualquer opinião que eu emito aqui, Paulo Baltazar, indivíduo, investidor, nada tem a ver diretamente ou indiretamente ali com a Casa Santander, tá? Então, tudo que eu falar aqui não é expressamente uma recomendação ou indicação de compra ou de venda de nenhum tipo de ativo, é meramente um fato, é uma exposição ali aos dados que são lançados e também é um composto ali da minha opinião pessoal, que volto a dizer, tá? Não, nem sempre vai entrar em consonância ali com o banco, tá? Eu vou falar especialmente ali da minha experiência, Eriquinho. Eu diria que com essa queda iminente ali, né, dos juros, né, que estava mais do que anunciada já desde o ano passado e finalmente começou a se firmar aqui, né, caiu já 50 bips, tem gente que está... recentemente o Campos Neto já descartou ali a queda de 75 bips, deve girar em torno de 50 novamente, mais ou menos nessa mesma velocidade. A gente tem aqui uma questão de marcação a mercado clássico, tá? Via principalmente títulos públicos. Qual é o título público de maior vencimento aqui no Brasil? NTN-B, ali que é atrelado ao IPCA, já com um composto ali de uma taxa pré, tá? Então a gente tem um lançamento dessa NTN-B há 18 ou 19 meses atrás, e desde então ela acumulou, Eric, uma rentabilidade ali de mais de 16,7%, tá? O que dá pouco mais do que 12,5%, quase 13% ao ano. Então seria um bom call ali, pelo menos é o que eu faço ali com a minha carteira pessoal, lembrando que não é uma recomendação expressa. Quando você tem esse fenômeno da marcação a mercado e uma queda de juros, qualquer título que tenha mercado secundário, tal como o Tesouro Direto, você tem uma reprecificação do ativo, logo isso se traduz num ágio do preço unitário dele. Ou seja, você ganha dinheiro ali via valorização desse título. Você passa a deter um título, que nem você tem ali uma Black Friday, tá? De algum produto de altíssima qualidade que você pagou muito pouco. Às vezes você compra mais do que um, vamos supor, uma câmera digital, um celular, você só vai usar um, o resto você vai lá e vende quando passar essa Black Friday. Todo mundo vai querer comprar, por quê? Porque o preço está muito abaixo do real valor daquele bem, tá? Então, não à toa aqui acontece com os nossos títulos ali com ponta pré-fixada, que é o caso da NTNB 60. Todo o resto, Eriquinho, a gente vê um drawdown ali muito forte. Inclusive, eu vou abordar isso aqui nos próximos temas, conforme você for puxando, meu cara. Claro, claro. E você tocou num ponto interessante, né, Paulinho? Essa questão no Brasil, né, da baixa taxa de juros, né, que é o preço do dinheiro, né, nossa taxa de juros, que em alemão é o Leitzinsen, que é exatamente a taxa que é a taxa de juros básica, né, que seria a taxa Selic do Brasil. Quando a gente olha isso, né, você abre a oportunidade para vários ativos, né, para vários, não especificamente nomeando o que produto que é, mas eu ouvi muitas pessoas perguntaram muito, mandaram muitas reportagens para mim, né, links e perguntando sobre os fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários, não é? O que você acha de fundos imobiliários? Vai cair a taxa de juros? Então, naturalmente, os fundos imobiliários vão se valorizar por conta disso, porque vai ficar mais barato, em tese, né? Para os fundos em si captarem dinheiro. Então, as pessoas que às vezes têm a dúvida, né? Como é que a maneira de que uma empresa pode captar dinheiro? Tem duas maneiras. Ela pode vender o capital, abrir o capital dela, ou seja, vender as ações dela, ou seja, dividir em várias partes e vender e você poder comprar e ela capta dinheiro nessa chama-se emissão primária, né? E depois as pessoas compram e revendem, então já é uma emissão secundária, ou seja, outras pessoas estão comprando e vendendo, mas nessa primária é onde ela arrecada o recurso dela. Ou, né, Paulinho? Ela pode ir num banco como o Paulinho trabalha, no Santander, né, e chegar e pedir, olha só, gostaria tanto de um empréstimo de um determinado período de tempo e vou pagar de uma determinada maneira. Vou pagar só em relação, né, atrelado à taxa de juros, à taxa Selic, vou pagar atrelado ao IPCA, que é justamente a inflação,
ou vou pagar algo pré-fixado, vou pagar um valor estabelecido, né? Que eu, sei lá, 13, 14, sei lá, 10%, sei lá. E aí, normalmente, vai acontecer assim, né? Isso é um ponto muito interessante da diferença aqui na Europa. Aqui, dificilmente, as pessoas vão comprar em relação ao IPCA, né? Ou seja, a taxa de juros. Normalmente, as pessoas aqui, Paulinho, ou elas compram pré-fixados, o valor específico do empréstimo delas, ou elas vão pegar um valor específico que é em relação seria como se fosse, né, a taxa, o nosso agora eu penso em alemão, as palavras estão fugindo agora do português. Mas é como se fosse a taxa DI, por exemplo, né, que aqui é o Euribor, né, que seria o DI da Europa, por exemplo. Você usa a taxa DI, que é baseada na taxa de juros, né, que é entre os bancos, os bancos fazem empréstimo entre si, e aqui na Europa é exatamente parecido com isso. Mas normalmente é exatamente esse, é estabelecido esse valor, né, em relação à taxa, o DI, entre empréstimo entre os bancos, ou você tem uma coisa pré-fixada. Então, sempre há uma divergência, mas normalmente as pessoas tentam fazer uma mista desse tipo de empréstimo. Empresas também, né? Então, é um pouco diferente esse tipo de mercado aqui em relação ao Brasil. E eu queria aproveitar o gancho, Paulinho, como você estava falando anteriormente, né? Em relação o que você acha sobre isso, sobre os fundos imobiliários, o que você tem ouvido? Você acha que realmente é algo que faz sentido? Não querendo emitir especificamente, né, em relação a um ativo em si, mas especificamente, assim, em geral, assim, para as pessoas, né, terem uma orientação específica, se faz sentido ou não tem, né, um norte, né, dessa aproximação dos investimentos dela. Vamos lá, Eriquinho, só mandando mais uma parcial de beijos aqui. Pri, parceiraça aqui no Santander, grande beijo para você. Carlinha, fora do Santander, grande parceira também, Altos Negócios, com a dona Carla. E Paulinho também, obrigado aqui pelo prestígio de participar da live. Vamos lá, Eriquinho, também é um ótimo gancho que entrou em pauta aqui, numa notícia quentíssima, tá? Sim, eu concordo com a sua análise anterior, que você tem aquela questão ali, né, de fundos imobiliários, né, que boa parte deles são atrelados ao IGPM, que é o Índice de Inflação Imobiliária, e uma outra parte é atrelada ali ao IPCA, que seria o Índice de Inflação para a pessoa física, para as famílias e empresas, tá, no geral. E com essa queda de juros, você volta a ter uma atividade econômica, o que faz com que boa parte das cotas, né, acabam tendo uma valorização. E fora isso, você também tem um efeito manada ali de demanda, né, do investidor pessoa física querendo comprar esse tipo de ativo para buscar um dividendo isento. Por outro lado, você tem uma categoria, Eric, que são os de papel pós-fixado, vulgo os high yield. Tá? High yield, né, diretamente de uma tradução do inglês, seria de alto rendimento. Seria análogo aqui no mercado financeiro a um tipo de investimento que rende historicamente acima do CDI. Com isso, evidentemente, você acaba tendo um risco ali de crédito maior para você ter uma remuneração acima do custo de oportunidade que a gente tanto ancora aqui na nossa taxa básica de juros. Tá? Esses fundos imobiliários, Eric, acumularam já uma perda de 2,1 bi em valor de mercado recentemente. Tá? Isso também está intimamente ligado a uma outra notícia que a gente tem aqui, que a bolsa acaba caindo para 116 mil pontos. Ela chegou no sprint ali, de maneira muito rápida e acelerada. Quem estava bem posicionado em renda variável absorveu. Quem não estava impaciente, saiu, perdeu esse gap. Perdeu o bonde e andou muito rápido. Tá? Só que agora ele volta a recuar para 116 mil, porque o mercado entende. Tá? Lembrando, não tem nenhum tipo de emissão de opinião política para um lado ou para o outro aqui diretamente. Estou meramente lendo uma notícia. Tá? O mercado precifica aqui uma preocupação muito grande com a parte fiscal. A gente tem um rombo de 36 bilhões de reais, que é o segundo maior prejuízo da série histórica inteira das contas públicas nacionais. Tá? Então, o fundo imobiliário teria uma boa perspectiva ali com a queda da Selic, né, que seria uma razão inversamente proporcional. Quanto maior a Selic, menor a atividade econômica, com isso, teoricamente, menor rendimento de dividendo e valorização da cota. Por outro lado, com a queda, ele tenderia a se valorizar. Só que a gente conflui ali num cenário político bastante conturbado nesse sentido e também
uma postura de governo ali de bastante déficit em termos de consumo, tá? Então isso acaba abalando, né, é como se fosse uma força de um lado e uma outra muito maior ali pressionando os preços para baixo, tá? Então, Eriquinho, acaba sendo um tipo de investimento com bastante volatilidade, dependendo de qual estratégia você adota. Fundos tijolo tiveram uma perspectiva bem positiva ali com essa retomada do momento pós-pandêmico ali aqui no Brasil, que acabou sendo um prazo, né, bem tardio em relação a todos os outros países de classe média e classe alta, tá? Acabou sendo queridinho por ter essa recuperação tardia, seria o momento do Brasil. Por outro lado, você tem ali uma mudança política que acaba tendo uma postura, né, bastante complicada nesse sentido em relação aos gastos públicos, né? Principalmente priorização ali de voltar à atividade econômica, talvez, entre aspas, custe o que custar a longo prazo. Não à toa, a gente também tem ainda, Eric, uma defasagem de 27 centavos ali no preço do combustível em relação ao preço internacional. Eventualmente, essa conta vai chegar. Ela sempre chega, né? Só antes de a gente seguir aqui, Paulinho, queria dar um abraço aqui para o Ícaro. Ícaro, que é nosso jiu-jiteiro oficial, aí, o destaque do mês aí. Nosso mineiro aqui que treina aqui com a gente em Viena. Aqui, um abraço, grande abraço para o Ícaro. Legal. Ele botou aqui: é vantajoso investir em fundos imobiliários na Europa? Ícaro, vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta aqui, Paulinho. Tentar responder aqui. Vamos lá. Aqui na Europa, você não tem você tem uma classificação assim, próxima, né, do que é o fundo imobiliário, que são os REITs, né, que é o Real Estate Investment Trust, né? E é uma classe, né, seriam os primos, né, ou o fundo imobiliário é primo do REITs, né, que é uma aproximação justamente dessa. É um pouco diferente a dinâmica, tá? A questão societária, no sentido de que os REITs são classificados em tese como um tipo de ações, né? Seria também mais próximo de uma ação. Pela questão, não vou entrar em detalhes, mas uma questão mais de como eles se financiam, né? Que é um pouco diferente do fundo imobiliário, mas de qualquer maneira vamos pensar na ideia do produto final, do dividendo, né? Aqui na Áustria, por exemplo, você tem os fundos que são permitidos, os fundos de investimentos que são permitidos, né? E aí você pode acabar investindo em fundos de investimento que são como se fossem fundos mistos, né? Que eles acabam investindo por exemplo, em construção civil, né? Eles acabam investindo, por exemplo, em prédios, e aí, mas normalmente é uma classe específica que chama-se aqui na Áustria pela regra de investimentos alternativos. Não tem nada a ver de ser alternativo no sentido de ser verde nem nada, é simplesmente a classificação dele, fundos alternativos de investimento. E, além disso, quando você pensa, por exemplo, em empresas que investem na questão mais imobiliária, né? Podem ser empresas, ações mesmo de empresas que fazem isso, né? Que eles ganham dinheiro com justamente esse tipo de atitude. Mas eles não vão pagar os dividendos que você está acostumado no Brasil. Então, a ideia é a seguinte: a classificação de fundos imobiliários é própria do Brasil, não tem aqui na Áustria, né? Na Europa tem o mais próximo, são os REITs, né? Na Áustria é um pouco difícil você conseguir isso. Acontece o que, Paulinho? Que aqui, se você chega e vai investir, por exemplo, em fundos que não são, em tese, reconhecidos, né, pelo fisco aqui, você tem que, em tese, você mesmo fazer toda essa questão, né, de recolhimento dos tributos no final do ano. E aqui na Áustria é 27,5%, né, você paga sobre os ganhos de dividendos, né? O ganho de capital, né, sobre os dividendos aqui na Áustria de 27,5%. Então, aí uma vez me perguntaram, Paulinho, por que é 27,5%? Por que não é 25%? Por que não é 30%? Aí vem a resposta. A maior alíquota de imposto de renda na Áustria é de 55%. E aí, os políticos criativos falaram o seguinte: quanto vai ser propriamente, né, o recolhimento de ganhos de capital aqui? Aí, metade disso. Exatamente isso, é 27,5%. Então, que legal, cara, eu não sabia disso. Então, exatamente o número vem disso, né? Então, um número muito, né, fantástico, assim, 27,5%. Então, vem daí o número. Então, as pessoas têm que recolher, elas têm que, em tese, fazer esse recolhimento no final do ano de 27,5% em relação aos ganhos dela. O que é muito diferente do Brasil, que é zero. Então, há um incentivo no Brasil a esse tipo de coisa. Aqui na Áustria,
tem um incentivo para outras coisas, mas não para fundo imobiliário ou fundos de investimento parecido com o fundo imobiliário. Então, Ícaro, se você investe no Brasil, continue investindo, né? Se você acha que é um bom investimento, tal, no sentido assim de rentabilidade, se você gosta, tal, acho que é bem legal a gente ter essa interação, né, de comprar coisas que a gente sente à vontade. Mas aqui na Áustria, em tese, você não vai ter esse tipo de produto parecido como tem no Brasil. Paulinho, fica para você. Passou aí. Vamos lá, 27,5 é o número cabalístico, né? Realmente, aquele meio dá um certo tom dramático, né? 27,5. Né? E acaba sendo um número que persegue aqui, principalmente quem é CLTista, né? Quem recebe uma pessoa física, é bastante assustador ali em termos de quanto que ele come ali do seu salário, dos seus rendimentos. Mas, enfim, faz parte. O que acontece, Ariquinho? A gente tem, sim, de fato, aqui... bastante benevolente nesse sentido, no que diz respeito a dividendos, mas pode ser que isso esteja prestes a acabar, pelo menos uma parte disso. Tá? E daí vem uma outra notícia quentíssima aqui nossa. Não é todo mundo que sabe, tá? Até porque quando a gente pega no extrato da nossa corretora ou no banco, ali, quanto você recebe de JCP, que são juros sobre capital próprio, e de dividendos, vem como se fosse isento, tá? E de fato, o dividendo ele é isento de imposto de renda para a pessoa física ali quando compra uma ação na bolsa, tá? Só que o juro sobre capital próprio, para ficar competitivo em relação aos dividendos, ele acaba rendendo mais. Isso porque já é recolhido 15% na fonte, tá? Não é todo mundo que sabe disso. O que acontece, Eriquinho? A gente tem aqui... Peraí que meu PC chegou a bloquear. O governo ele chega a publicar um projeto, tá? Ele já aprovou um projeto, mas vai depender ali de todo o trâmite no Senado e nos outros ministérios, de acabar com o JCP para 2024, tá? Isso ali para fins de você aumentar a arrecadação do governo, tá? Então, a gente passa de um período ali que estava bem tranquilo em relação ao IPCA quando comparado com o resto do mundo, estava numa série histórica de 3,64%, 3,84%, de acordo com o acumulado dos últimos 12 meses, ao passo que o resto do mundo está 6%, 8%. Então, a gente ainda está numa situação confortável, porém, a gente começa a ter uma nova pressão inflacionária a médio e longo prazo. O nosso termômetro está muito alto, que é a Selic, está em 13,25%. Tá? Ele ainda dá uma arrefecida, dá uma segurada boa na inflação. Então, ele está num momento de queda e uma nova pressão da inflação. Então, a gente deve ter um choque ali, uma colisão bem grande na renda fixa. Outra coisa também que vai corroborar para isso, o Eriquim, a gente sabe ali que 50% da população brasileira é classe D e E, tá? Que seria ali as classes de menor remuneração financeira para as famílias. A gente vai ter um aumento, pelo menos essa é a previsão de hoje. A gente sabe que o salário mínimo está em 1.320 para esse ano, já foi reajustado a 10,5% em relação ao anterior, acima de qualquer índice ali, né, tentando acompanhar o IPCA, e vai ter um novo reajuste, Eriquim, de 10,7%, quase 11% de reajuste novamente, pulando de 1.320 para 1.461. Tá? Então, são várias pressões ali sem precedentes que vão puxando essa inflação, que hoje a gente não está sentindo, mas daqui a alguns meses a gente deve sentir. Tá? Então, essas notícias ali, aprovações e vieses do governo tendem a um perfil ali menos pró-mercado, né? Seria, no ponto de vista geral ali, menos liberal e acaba pressionando ali os lucros dos investidores. Isso deve fazer com que a atividade econômica dê uma arrefecida. Por um lado, tenta estimular o consumo, tá? Com o combustível mais barato, por outro, tenta diminuir ali o lucro dos investimentos. Então, a gente tem uma dinâmica bem interessante que vai exatamente na contramão do que vinha acontecendo no último ano, Eriquim. Realmente, Paulinho, a gente não tem como ganhar em todos os lados, né? Tipo, Não tem. é uma dinâmica assim meio que... por isso que é importante a gente entender a economia, porque quando você entende os ciclos, o que está acontecendo, a gente fica mais assim, mais calmo no sentido de investir. E muitas pessoas elas acabam perdendo dinheiro no sentido de que há uma crise, há alguma coisa específica, elas acabam vendendo tudo que elas têm, né, porque elas acham que vai acabar o mundo, né? É exatamente nesses pontos, né, que acontece algum problema em que as pessoas têm uma oportunidade de ganhar dinheiro. As pessoas acabam perdendo dinheiro porque elas ficam nervosas, é como se fosse uma atitude meio que
é irracional, no sentido de todo mundo está vendendo e você acha que você tem que vender. Então, é normalmente esse momento em que as pessoas mais ganham dinheiro quando elas compram mais nessa oportunidade. É como se a gente faz sempre essa comparação, né, Paulinho? Quando a pessoa comprar algo que ela sabe que vale 30, está na promoção por 10, por 5, ela vai comprar e ela vai ganhar muito dinheiro. E a única coisa que as pessoas ficam tristes nesse momento é qual? Que não tinha mais dinheiro para comprar mais. Então, É acho que. verdade. E eu queria, Paulinho, tá no teu horário, 45, eu não quero. Pode fazer um soft closing. Eu recebi aqui uma notificação, Uma pode luz. estender 3, 5 minutinhos. Fica Tá, beleza. tranquila. Então, seguir isso. E eu queria rapidamente, só, Paulinho, estava falando sobre as altas, né? Não quero deixar de cumprir aqui com a palavra com a galera. Então, por exemplo, vou aqui priorizar o nosso amigo Ícaro, que falou sobre os fundos imobiliários, né? Então, só para entender rapidamente aqui, quais foram as. Isso é um fato concreto, pessoal. Não estou falando, não estou nenhuma dizendo que para comprar ou vender. Estou falando assim, hoje, no dia de hoje, as maiores altas que a gente teve aí no fundo imobiliário, o fundo hectare, por exemplo, né, teve mais 6% de aumento. O fundo de investimento Telos, da TRBL11 também, 3,36%. O BTG, o fundo do BTG, o BCF11, 2,18%. Para vocês verem, tem sempre, o fundo imobiliário, você tem sempre essa variação assim, 5%, 4%, muito assim, né? De queda, de subida. Quando a gente fala em ações, a volatilidade é muito maior. É um mercado assim que mexe, vamos dizer assim, com mais o estômago do investidor. Então, no mercado de ações, a gente teve a maior alta de hoje foi a Pets, né, que é a questão mais de coisas de animais, quase 5%. A 3R Petróleo e Gás, RRPR3, a Prio 3 também, que o pessoal gosta bastante, 1,66%, assim por diante. E a questão da maior baixa foi CVC, quase 10%. Então, para vocês sentirem na prática que o mercado é um mercado volátil. Então, se a pessoa acredita que aquilo faz sentido, e eu estou falando especificamente, Paulinho, nesse sentido aqui, sobre ações, né? As pessoas que não se sentem à vontade podem investir através de fundos de investimento. Aposto que o Santander deve ter vários fundos interessantes, fundos internacionais, fundos também próprios geridos pelos próprios gestores do Santander. Então, se a pessoa não está tão, meio que assim, fica nervosa, não tem tanta informação, não tem tempo para acompanhar, poxa, não precisa investir através das ações, não precisa comprar ações específicas. Você pode comprar através de fundos em que você delega para um gestor de fundo de investimento a gestão do dinheiro que está ali. É bem isso, né, Eriquinho? Porque muita gente acaba buscando bastante praticidade e às vezes as pessoas não têm ao mesmo tempo, né, e experiência ali, né, ferramental que a gente tem, que a gente acompanha isso diariamente, para poder fazer essa gestão de uma maneira ótima. Então, né, acho que é uma boa dica, né, Eriquinho? Até você conseguir explicar melhor como que funciona essa dinâmica ali da sua consultoria, como que a pessoa que tem dinheiro, ela vira e fala assim, Eric, eu tenho dinheiro, fiz o dever de casa, estou poupando, vou fazer ali aporte recorrente todo mês, bimestralmente. O que eu posso aplicar ali com você para eu ficar despreocupado? Como é que se dá essa dinâmica? Você vai selecionar os ativos por mim? Eu vou entrar em algum tipo de produto específico? Como que funciona essa dinâmica, Eriquinho, com você, o cliente que chega com dinheiro para investir ali, para ter a sua consultoria? Claro, claro. Obrigado pela pergunta, né? A pergunta jogando o famoso jabá. Então, a questão é a seguinte: essa pergunta ela tem duas. Eu vou seguir para dois caminhos. O primeiro caminho é o seguinte: você, brasileiro, mora aqui na Áustria, eu tenho uma coisa específica para você. Aqui eu trabalho junto com uma empresa, uma das maiores empresas, chancelarias de investimento daqui, que trabalha não só com produtos de investimento, mas trabalha com financiamento, trabalha, por exemplo, com previdência privada, né? Trabalha, por exemplo, com todos os seguros que existem. E os seguros aqui na Áustria são um pouco diferentes do Brasil. Por exemplo, um seguro doméstico da casa, da pessoa, assim, dependendo, sei lá, 60 metros quadrados da casa, depende do local, tudo mais, custa mais ou menos uns 10 euros por mês. Então, tem muita coisa aqui, mercado aqui da Europa que não tem no Brasil. Um seguro de acidente, por exemplo, sei lá, seguro de acidente, a pessoa normalmente, assim, até uns 30 anos, 30 e poucos anos, custa uns 12 euros por mês. Então, tem muito acesso a produtos financeiros que no Brasil, às vezes, é um pouco mais desconhecido esse lado. Então, quando a pessoa chega aqui, eu dou essa ajuda, essa consultoria, eu posso oferecer esses produtos junto com essa minha empresa parceira, né, que é a maior chancelaria de investimentos aqui da
da Áustria, o escritório, chancelaria. Aqui o pessoal chama de chancelaria de investimentos, mas é um escritório de investimentos. Bem chique, né? É Bem chique, é elegante. chique, é chique. Isso é o caso de você brasileiro ou pessoa que tenha um austríaco, claro, né? Que tenha uma residência aqui. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é o seguinte: você é brasileiro, mora no Brasil, mora fora, quer aprender a investir você sozinho. Você quer uma ajuda, você quer um pontapé inicial. Você quer aquela pessoa que vai estar lhe te dando a mão, que vai te ajudar, vai mostrar o caminho das pedras, que já passou por várias dificuldades, que vai te ensinar ao quê? A montar a sua carteira, a ver os investimentos que fazem parte, que vão ser importantes para você, vai entender um pouquinho sobre a questão do regime previdenciário do país que você mora. A gente vai conversar, vai entender exatamente, vai ver quais são os seus objetivos, vai traçar, Paulinho, uma coisa muito importante, quando a pessoa está investindo, ou ela quer começar a investir, a gente tem que conversar sobre os seus objetivos, aonde você está e para onde você quer ir. E aí, dentro desse caminho, de onde você quer ir, a gente vai estar juntos para entender onde você quer ir, quanto é necessário para você fazer isso e vai tentar dividir os prazos, curto, médio, longo prazo. A gente vai discutir aqui, conversar um pouco sobre risco, sobre a questão da liquidez, que eu chamo também de acesso ao dinheiro, né? Vai entender sobre o rendimento e vai entender um outro ponto também, que está muito em voga aqui na Europa, que o pessoal no Brasil gosta desgostando, que é a questão da Nachhaltigkeit em alemão, que significa brincadeira, que é a sustentabilidade, que é a sustentabilidade. Exatamente. São as coisas sustentáveis, é o verde, é a questão das empresas que investem nisso. E aqui na Europa, a União Europeia tem uma classificação específica para esse tipo de ativos, né? As empresas que fazem isso, as empresas que são coerentes, as empresas que não estão nem aí para isso, existem artigos dentro disso para que a gente possa fazer isso. E aí a gente entende um pouco sobre o seu acesso, o que você, se a sustentabilidade é algo importante para você. Então, dependendo disso, existe uma classe específica de ativos, né? Desses fundos de investimento ou propriamente das ações, que empresas que cumprem essa regra, segundo a União Europeia, segundo a CVM, segundo, né, os órgãos reguladores, né, de cada um dos países. Então, resumindo, essa seria o meu trabalho aqui com vocês, sem esses dois pilares. E você, Paulinho, como é que o cliente que chega do Santander pode acessar e pode ter acesso à sua assessoria financeira? Bom, hoje, devolvendo aqui, hoje trabalhando aqui na parte do Select, tá? Necessariamente o cliente ele tem que ter ali a partir de R$ 250 mil, tá? Ou ele ter ali alguma adesão de plano de cartão que seja equivalente a esse nível aqui, a essa classe, né, que a gente chama. E a partir dali, né, ele vai ter necessariamente um gerente de conta designado, tá? E com esse montante do patrimônio financeiro, já vem de uma maneira ali gratuita, tá? Absolutamente extensível ali para ele e para os familiares que compartilham de uma conta corrente com ele, uma assessoria de investimento exclusiva, tá? Então, o assessor de investimento, ele conta ali com um número bem reduzido de clientes para ter essa proximidade maior e conseguir otimizar a forma de rentabilidade do patrimônio, tá? O corte para o Select, que é onde eu estou, a partir de R$ 250 mil, mas isso dali pode ser conversado de acordo com os objetivos de cada um dos clientes. Era aqui. O cliente chega aqui, quer rentabilizar, quer entender melhor, quer proteger o patrimônio, quer ganhar uma renda passiva lá na frente, conversa comigo que eu faço a ponte entre os especialistas, tanto de mesa de renda variável, quanto de mesa de IPO, de produtos estruturados. O assessor é a ponta firme ali, é a voz do cliente dentro do banco para conseguir atingir os seus interesses financeiros. Era aqui, ó. Queria, Paulinho, fechar aqui o nosso papo aqui. Dar um abraço para o Neto to BJJ, o nosso mestre aqui do jiu-jitsu aqui. Um grande abraço aí. Black Belt, nos tatames e fora aí. Eu depois já falar que eu tô puxando o saco dele. Eu falo assim, pô, tá querendo ganhar um grau, tá querendo ganhar uma faixa, tô puxando meu saco aí. Gostei, a galera jiu-jiteira aqui na nossa live. Aí, bacana. A galera do jiu-jitsu é assim, nos tatames, né, não dá mole, fora menos ainda, entendeu? Então o pessoal vai estar sempre, né, tá sempre na arte, na eficiência, na arte suave. Paulinho, você está precisando sair, né? Então, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui na live, aqui conversando com a gente, interagindo. Muito obrigado pelas perguntas, pelas respostas. Paulinho, tamo junto, muito obrigado aí. Palavras finais aí.
Tamo together, arte suave nos investimentos também. E também porque investir é para quê mesmo, Eriquinho? É para todos. É para todos. É isso. Valeu, Tamo pessoal. junto, Eriquinho. Tamo Grande together. abraço. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Que legal você.